Olá pessoal, meu nome é Alexandre. Gostaria de pedir um pouquinho da sua atenção nesse momento, para compartilhar com você algo que é fácil de entender e não tem segredo. Acredito que Deus vai abrir a sua mente, o seu entendimento, e você vai dar atenção no que eu vou falar para você agora. Olha, em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 1, Paulo começa dizendo que está grato por Deus ter misericórdia dele e fazer dele o mensageiro da palavra de Deus. No versículo 2 de 2 Coríntios 4, Paulo diz assim: a gente não anda nos enganos, não falsificamos a palavra de Deus, mas andamos em verdade. No versículo 3, ele diz o seguinte: o evangelho que nós anunciamos, se está escondido para aqueles que estão se perdendo. E no capítulo 4 e no versículo 4 de 2 Coríntios, Paulo diz o seguinte: o Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Muito bem. Mas como é possível os seres humanos ficarem cegos? Como é possível os seres humanos perderem o entendimento a respeito da luz do evangelho? Em 2 Coríntios, o capítulo 2, versículo 17, Paulo repete dizendo o seguinte: nós não falsificamos a palavra de Deus como os outros, mas ao contrário, nós pregamos a mensagem, pregamos a verdade, na presença de Deus, anunciamos Cristo Jesus. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 15 e 16, ele diz o seguinte: irmãos, o que eu anuncio a vocês agora, o nosso amado irmão Paulo já anunciou a vocês também. Só que alguns homens maus torcem o que ele diz, e assim como torcem também toda a palavra de Deus. Pois bem, mas o que é torcer a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus? O Evangelho de João, no capítulo 1, João começa dizendo o seguinte: no princípio era a palavra, ou verbo, palavra, e a palavra estava com Deus. A palavra era Deus. Por ela todas as coisas foram feitas, e sem ela nada do que foi feito se fez. E a palavra era luz para os homens, e as trevas tentaram destruir a palavra, tentaram apagar essa luz. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, o povo de Israel, mas eles não o receberam. Porém, a todos o quanto o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então assim, fica claro que a palavra de Deus era Jesus, que a palavra de Deus é Jesus. Fica claro que o que estão fazendo então, e o que estavam fazendo antigamente e o que continuam fazendo, é pegando a palavra de Deus, é pegando Jesus, pegando o nome Jesus e colocando uma personalidade diferente. Pegam o nome Jesus e colocam um caráter totalmente diferente, enganando assim as pessoas que temem a Deus e que creem no Filho de Deus, que morreu e ressuscitou por nossa causa. Mas como é isso? Eu vou deixar que Paulo explique. Você vai ler na sua casa depois com atenção e vai ver se eu estou mentindo, se estou falando a verdade. Se eu sou como Paulo, que fala a verdade segundo o Evangelho na presença de Deus, ou se eu sou alguém que falsifica a palavra de Deus, como estão falsificando. Na carta que Paulo escreve para os Gálatas,
no capítulo 1, Paulo começa dizendo o seguinte: ó Gálatas sem juízo, eu fico admirado de vocês terem aceitado um evangelho totalmente diferente do que eu aceitei. Paulo diz isso em Gálatas capítulo 1 em diante. E ele continua dizendo: não que tenha outro evangelho, porque só tem um evangelho, mas vocês estão aceitando um evangelho diferente do que eu anunciei. Eu anunciei para vocês um evangelho de amor, um evangelho de salvação, um evangelho de luz, de liberdade, de alegria. Agora estão anunciando para vocês aí um evangelho de pedir dinheiro, um evangelho que tira a paz, um evangelho de proibições, um evangelho de não toque isso, não toque naquilo, não pegue isso, não beba aquilo. E Paulo diz o seguinte: se até mesmo um de nós, os apóstolos, se até mesmo um anjo do céu, Miguel, Gabriel, seja lá quem for, se algum desses descer até vocês e pregar um evangelho diferente do que nós anunciamos, diferente do evangelho do amor, diferente do evangelho de Jesus, da simplicidade desse evangelho, se qualquer um vir pregar um evangelho diferente desse, que seja anátema, que seja amaldiçoado, é o que Paulo diz. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, Paulo explica melhor ainda para você. Ele diz: eu fico admirado de vocês terem aceitado um outro Jesus. Pegaram o nome Jesus e colocaram outro caráter nele. Paulo fica admirado e diz assim: eu fico admirado com vocês porque vocês recebem bem essas pessoas que exploram vocês. Vocês dão crédito para o que essas pessoas falam a vocês. Elas falam de um Jesus que pede, que amaldiçoa, que mata, que engaiola, que enjaula as pessoas. E vocês dão crédito para o que essas pessoas dizem. É o que Paulo diz. 2 Coríntios, capítulo 11. E ele continua o capítulo todo falando disso, advertindo a respeito disso. Então é isso que eu quero dizer. Com esse entendimento, nós chegamos ao entendimento de que as pessoas usam o nome de Deus, usam o nome de Jesus para enriquecerem, para construir impérios, se aproveitando da sua inocência, se aproveitando da sua ingenuidade. Eles agem de má fé. E como é o nome dessas pessoas? Como é o nome desse grupo? Esse grupo que engana as pessoas usando a palavra, usando Jesus, se chama sistema religioso. O sistema religioso, desde o princípio, desde o Antigo Testamento, eles enganam as pessoas. São os homens que se dizem homens de Deus, quando na verdade adoram deuses estranhos. São homens que usam o nome de Deus para confundir as pessoas e fazer com que as pessoas estejam adorando, fazer com que as pessoas pensem que estão adorando a Deus, quando na verdade estão adorando aos homens, adorando aos mentirosos. Desde o princípio, nós podemos lembrar, eu vou dar alguns exemplos para você. Nós podemos lembrar lá em 1 Reis, no capítulo 18 e o capítulo 19 todo, se você ler com atenção na sua casa, você vai ver que o rei Acabe de Israel se casou com Jezabel. E Jezabel trouxe os seus deuses pagãos, trouxe os seus profetas pagãos e mentirosos. Esses profetas anunciaram ao povo de Israel que quem era Deus, o Criador, quem era que tinha libertado eles do Egito, não fora o Senhor, mas sim o Deus Baal. E as pessoas, mais uma vez, inocentes, começaram a acreditar naquilo. Começaram a dar moral, dar crédito, dizer que Baal era Deus e que o Criador não era nada. Mas só que Deus sempre levantou os seus homens de fé e de coragem e ousadia para anunciarem a verdade e tirar da mente das pessoas o engano e anunciar a verdade. Aí acontece o seguinte: os profetas começam a se levantar e dizer: não, Baal é Deus pagão, o nosso Deus é o Senhor, o nosso Deus é Adonai, é o Supremo, é o Eterno. Então, quando os profetas verdadeiros começam a anunciar essas coisas, Jezabel se incomoda, pega o seu marido e diz: Acabe, esses caras estão fazendo aí não acreditarem totalmente no nosso Deus Baal, vamos acabar com eles. Começaram a matar os profetas verdadeiros do Senhor, começaram a tentar destruir, acabar totalmente com eles. Mas no reinado de Acabe,
O administrador dele era um homem temente a Deus, um homem chamado Obadias. Esse homem escondeu 100 desses profetas do Senhor verdadeiro. Escondeu em 2 cavernas, 50 em cada caverna. Aí você vai ler tudo, você vai ver que Elias desmascarou esses falsos profetas. Você pode ver também em 1 Reis, no capítulo 22, um profeta chamado Micaías, sozinho, desafiando um monte de falsos profetas. Profetas que diziam o seguinte a respeito do rei Acabe: rei Acabe, vá para a guerra, Deus vai te dar a vitória, Deus é contigo. Mesmo o rei Acabe na idolatria, sendo um assassino, matando as pessoas, mentindo, se aproveitando das pessoas, enganando, torcendo a palavra, torcendo os mandamentos de Deus, esses profetas diziam: Deus está contigo, a vitória vai ser sua, rei Acabe, vá lá, Deus é com o Senhor, você vai vencer. E esse profeta chamado Micaías se levanta e diz o seguinte: você não vai vencer, você vai morrer se você for para essa guerra. Então um dos falsos profetas, chamado Zedequias, ele se levanta, dá um tapa na cara de Micaías e diz o seguinte: quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim para falar contigo? O profeta Micaías diz o seguinte: quando o teu rei for para a guerra e morrer, e o exército vir atrás de ti para querer te matar, tu vai saber que Deus falou pela minha boca. Nós podemos ver esses confrontos em todo o Antigo Testamento e no Novo Testamento, de homens mentirosos sempre conseguem enganar o povo, e Deus sempre levanta homens de coração bom, temente a Ele, para esclarecerem a verdade, para mostrar a verdade que está na luz. A luz é a verdade, Jesus é a verdade. Podemos ver, por exemplo, Isaías, no capítulo 56, do versículo 9 ao 12, onde ele chama essas pessoas de cães gulosos, de falsos profetas, de mercenários, mentirosos. Nós podemos encontrar Jeremias combatendo eles em Jeremias, no capítulo 5, versículo 26 ao 31. Jeremias diz o seguinte, diz que eles estavam enjaulando as pessoas, engaiolando como passarinhos. Estavam se aproveitando das pessoas, se aproveitando do órfão, da viúva, estavam se tornando ricos, poderosos, construindo impérios através da ingenuidade das pessoas. Jeremias continua denunciando isso em Jeremias 14, do 13 ao 16. Jeremias diz: vocês estão ouvindo as pessoas erradas, vocês estão fazendo o que é errado, estão abandonando o mandamento de Deus e caindo na lábia desses mentirosos. Por isso Deus vai mandar uma seca, Deus vai mandar sofrimento para vocês. Mas existiam profetas que já estavam mentindo lá. Então o que ele diz? Jeremias fala para Deus o seguinte: Senhor, mas tem uns profetas aí dizendo que sonharam, que viram que o Senhor vai mandar só paz, só prosperidade, só alegria, Senhor. Esses profetas estão falando essas coisas a respeito do Senhor, que o Senhor vai mandar só paz, mesmo eles estando no erro. Aí Deus responde o seguinte: eu não enviei eles, eles estão mentindo. Os sonhos deles são mentirosos, essas pessoas estão enganando o meu povo. Eu vou mandar fome, eu vou mandar guerra. Essas pessoas, tanto os que estão ouvindo como os que estão ensinando e estão acreditando nessas coisas, eles vão se ver comigo. Isso aconteceu quando Nabucodonosor veio, levou exilado o povo de Judá todo. Eles pagaram por isso. Então sempre teve isso. Nós temos vários exemplos disso. Ezequiel 13, de 1 a 23, Ezequiel vai contra esses caras. Miqueias 3, de 5 a 11, ele vai contra esses caras. Zacarias 11, de 1 ao 17, Zacarias falando dos falsos pastores, dos mentirosos. O livro de Malaquias termina dizendo isso. Você pensa que é você que está roubando, quem estava roubando eram os sacerdotes. Eles estavam enganando as pessoas, se aproveitando das pessoas. Estavam pegando o alimento, ficando para si, vendendo, se tornando ricos, enganando as pessoas. Eu vou concluir esse vídeo aqui agora porque o meu tempo é pouco, mas eu vou continuar ele, vou mostrar no Novo Testamento o nosso Senhor Jesus Cristo combatendo essas pessoas, os apóstolos combatendo e nos ensinando a combater também, para não cairmos nessa lábia, não cairmos nessas mentiras. Então, no próximo vídeo assista, vou fazer a continuação dele. Fique atento, fique ligado, peça a Deus discernimento, porque eu era cego, mas agora eu vejo.